Neste episódio, viver solitariamente. Comecei por pensar geograficamente e se nós vivêssemos de forma solitária, não existiriam sociedades e não estaríamos montados em aglomerados urbanos. Portanto, o mundo não seria este conjunto de aglomerados urbanos onde nós nos vamos agregando e seriam vivências muito mais dispersas, mesmo com a construção e depois com todos os serviços que existem que seriam necessários, seria uma existência muito mais pontual de cada indivíduo e talvez não tivéssemos uma expressão tão abrangente, tão pesada sobre a natureza e sobre a forma como o planeta decorre. Também pensei na questão reprodutiva, pensei como é que seria, porque nós vivemos muita sociedade também pela questão reprodutiva, mas à semelhança do que acontece com outros animais, em que, por exemplo, lembrei-me dos ursos, que são seres que vivem tendencialmente de forma solitária e que, quando chega normalmente a primavera, a altura do ano certa, depois dá-se toda a questão reprodutiva e nós também viveríamos mais nesse sentido e não tanto numa perspectiva de formar família, de nos juntarmos e de depois fazermos esses passos com esses objetivos a longo prazo que só fazem sentido numa vida em sociedade. Não existiriam também todo o conceito de redes sociais em que várias pessoas desempenham um papel, mas seria um papel muito mais específico e técnico na sociedade que nós vivemos hoje em dia, já abandonando a questão evolutiva, no papel que cada um desempenha para a sociedade, como os médicos, os contabilistas e tudo mais, seria apenas desempenhar a função técnica e a parte social toda que vinha por trás deixaria de existir porque cada um no final do dia ia para a sua casa e passava o seu tempo sozinho. Um pouco ao encontro do que disseste no início, eu creio que nós seríamos pouco inteligentes. Não teríamos um comportamento de aprendizagem por transmissão de ensinamentos, pelo que seria mais difícil aprender comportamentos altamente complexos ou mesmo o uso de ferramentas. Se nós assim que tivéssemos autonomia nos isolássemos, qualquer aprendizagem a partir desse momento seria sempre mais complicada, seria mais difícil. A única coisa que nos permitiria aprender coisas mais complexas seria o facto de termos uma longevidade grande relativamente a outros animais e à medida que a vida ia passando, íamos ganhando mais experiência. No entanto, os polvos, apesar de serem solitários, têm a capacidade de aprender estes comportamentos altamente complexos e têm uma inteligência que não seria de esperar num ser tão solitário como este. Eu também questiono que será que se o ser humano fosse um ser solitário, seria também capaz de aprender estes comportamentos sozinho? Nós temos a vantagem, pelo menos, de viver bem mais do que um polvo. Se nós fôssemos seres solitários, eu julgo que pelo menos o desenvolvimento da humanidade não teria acontecido a esta velocidade, mas muito mais lentamente. Mais provável seria também não ocuparmos tanta área no planeta, nem sermos um número tão elevado de indivíduos. Poderíamos ser mais territoriais em termos individuais, mas nós coletivamente já somos bastante territoriais. Nós temos a nossa casa, onde não deixamos entrar insetos, temos o terreno onde também quem não convidamos não é bem-vindo, temos o nosso condomínio, o nosso prédio, onde quem não reside é bem-vindo, o nosso bairro, estranhamos quem entra, temos o nosso concelho com algumas regras específicas relativamente a outros, as nossas tradições na região, temos o nosso país, nós também temos a União Europeia, temos o continente, mas em último caso nem os aliens a existirem serão muito bem-vindos ao nosso planeta. No seguimento da parte da aprendizagem dessa questão que tu levantaste e bem, que eu também me questionei, penso que devemos muito à nossa vivência enquanto sociedade toda a questão evolutiva e tecnológica que se tem vindo a fazer e pela qual se justifica nos encontrarmos no ponto em que encontramos. Porque enquanto seres solitários a aprendizagem teria que ser de um modo muito mais autodidata, por norma, mesmo que existissem exceções, mas seria sempre muito à base disso e nem toda a gente tem essa capacidade como uma regra. Portanto, seria muito mais demorada e provavelmente nós, neste momento do tempo da história em que estamos, estaríamos mais atrás tecnologicamente e na forma como nós vivemos. Seria um mundo bastante diferente. Não existiriam as músicas como as conhecemos, nem os filmes, teatros ou espetáculos de comédia, nem mesmo as estradas como as conhecemos. Possivelmente também não existiriam leis, por não estarmos organizados em sociedade. Eu também creio que não teríamos indivíduos em espaços muito próximos. Se eu tivesse de ter construído a minha casa sozinho, teria de ter construído uma casa bem mais pequena porque precisava de tempo para outro tipo de coisas. É pelo facto de nós nos organizarmos em sociedades que nós temos a arte, que temos o desenvolvimento científico. Se um jogador de futebol agarra numa bola numa ponta do campo, ele pode conseguir chegar à outra ponta sem nunca passar,
mas será muito mais complicado, não é? Se ele passar a um colega, depois a outro, depois a outro, poupam pelo menos o tempo e poupam energia e podem fazer o campo mais 3 vezes do que um jogador o faria sozinho. Penso que na parte da cultura faz todo o sentido aquilo que tu dizias, porque a cultura também nasce muito daquilo que é a expressão que nós depois queremos transmitir aos outros, e portanto a cultura e os próprios desportos fazem sentido em sociedade. Ainda que existam os desportos individuais, a questão da competição é fundamental, porque se não houver competição não há a vontade de chegar mais longe, não há vontade de fazer mais, de ter o exemplo, de ver este desporto que alguém fez, ser inspirado na vivência que nós temos na sociedade, porque tudo aquilo que nós consumimos e que nos habituamos a fazer parte daquilo que vemos nos outros, e portanto numa existência mais solitária e só para nós seria mais desensabida também, não só culturalmente, mas um pouco como tudo. Comer seria mais, eu diria, triste mesmo, seria só, e o só seria mais triste, porque a vivência em sociedade traz-nos conforto e traz-nos um bem-estar que nós sozinhos dificilmente conseguiríamos atingir. E mesmo ainda aos primórdios do ser humano, nós teríamos sempre de aprender muito por observação, mas uma observação longínqua. Se alguém inventar a roda, nenhum dos outros indivíduos terá acesso, a não ser por observação. O outro tem uma vantagem competitiva, como estavas a falar agora da competição, o outro tem uma vantagem competitiva grande. Nós vemos a roda de longe e queremos criar a roda de longe. Por exemplo, com o fogo também seria muito mais complicado, porque de onde é que apareceu o fogo? Teríamos que o ver a acender fogo. Poderia ser por observação, mas muito mais longínqua, não havia esta vontade de partilhar conhecimento, acabaríamos por competir muito entre a nossa espécie. E não como acabámos por competir, e ainda hoje competimos um bocadinho contra as outras espécies. Fizeste-me pensar no que dizia anteriormente, nos povos antigos e na forma como se nós inventássemos, se alguém inventasse a roda e a questão de descobrir o fogo, como controlá-lo, se um indivíduo, depois essa aprendizagem ficava ali e outro teria que ver à distância e perceber como é que aquilo funcionava, e isso levou-me para os tempos antigos em que os povos viviam antes, depois da questão dos descobrimentos e dos vários continentes conseguirem aceder a si por mar e mais recentemente das diversas formas que conhecemos. Toda a tecnologia e o conhecimento que estava a ser desenvolvida, penso por exemplo na população maia e depois nos povos chineses, já de há muito tempo foram desenvolvendo a sua tecnologia, e que depois, mais recentemente na história da humanidade, é que começou a haver uma partilha daquilo que são as várias ciências que foram desenvolvidas, um pouco em torno das mesmas coisas que se procuram, mas de forma diferente em cada sítio. Portanto, cada povo poderíamos ver como um indivíduo que vivia isolado dos outros e que depois, graças aos desenvolvimentos, permitiu com que a sociedade aprendesse de cada um desses. Tens também um exemplo de uma teoria económica que foi descoberta em 3 sítios praticamente ao mesmo tempo. Na altura em que foi descoberta não havia esta facilidade de comunicação, o conhecimento também demorava muito mais tempo a chegar, ou seja, se nós, enquanto indivíduos, tivéssemos pelo menos acesso a alguma informação de outros, se calhar poderíamos desenvolver-nos na mesma. Isso seria aquilo que tu estarias a dizer, que é: eu invento o fogo, mas não fui o único a inventar o fogo, porque há alguém também que inventou o fogo noutro ponto que eu desconheço. Claro que estas invenções que falámos há pouco, tanto o fogo como a roda, foram muito fulcrais para o desenvolvimento humano, não é? Pensa-se também que foram um bocadinho por acaso. Se calhar não teríamos tanta sorte de ter tanta gente a inventar este tipo. A mesma coisa se calhar teria que ser inventada muitas mais vezes, porque depois de ter sido inventada a primeira vez, pelo menos nas pessoas que se encontrariam na proximidade, depois passariam a usar, não tendo inventado, e teria que ser consecutivamente inventada para ser usada a larga escala. E a questão da partilha da informação entre indivíduos também me fez lembrar algo que eu tinha pensado, fugindo agora à parte mais teórica, mas num assunto muito prático dos dias de hoje, em que as redes sociais não fariam sentido nenhum a nível digital. Isso nunca existiria, porque nós não teríamos interesse em partilhar das nossas vidas e saber da vida de terceiros, porque vivíamos só para nós e de uma forma sozinha. Alexander Supertramp, alter ego de Christopher McCandless, na sua busca pela natureza selvagem e em solidão, concluiu: a felicidade só é real quando partilhada.